Um escaravelho se prende ao corpo de um jovem, trazendo superpoderes e também muita confusão para ele e toda a sua família. Jaime agora está em busca de entender a sua nova realidade, enquanto também tem que se desvencilhar de quem quer aquele escaravelho de volta. Essa é a sinopse de Besouro Azul, mais um filme de herói aí da DC/Warner, dessa vez aqui dirigido por Ángel Manuel Soto e seu elenco com o Zolo Mariduena do Cobra Kai e também a brasileira Bruna Marquezine. O filme é um filme de origem clássico, e como um filme de origem ele é extremamente batido. Não sei se dá pra fazer algo diferente em filmes de origem, é fato, mas os elementos aqui são muito básicos, o que mais uma vez demonstra cansaço desse subgênero da aventura, no caso os filmes de herói. Ainda que tenha coisas boas e algumas particularidades que tiram o filme de uma certa normalidade, quando observado como um todo, todos os arquétipos, clichês e estruturas básicas são empregados aqui nesse projeto. Quando não apela, no caso, para latinidade, e isso no bom sentido, o filme é extremamente comum do comum. As piadas são repetidas à exaustão, demonstrando falta de criatividade, como quem ou tem só aquilo, ou acha que aquilo ali é tão interessante que pode ser repetido diversas vezes. Toda piada que não passa por questões específicas dos latinos consegue ser antecipada, e ainda assim, algumas que passam são fracas, são batidas, são reutilizadas de outros filmes que abordam famílias não americanas ou não europeias, como por exemplo a piada de um passado de luta de um desses membros da família, ou a respeito da falha de comunicação por conta de um desentendimento natural dos vários idiomas que são colocados ali naquele cenário. O roteiro também não consegue fazer muita coisa com alguns personagens-chave da história. Esse é um problema bem grave do filme. Quando as piadas e a trama principal começam a cansar, a narrativa parece não ter nada mais para se apegar e aí desestressar esse núcleo principal. É como se fosse um filme de poucas ideias. E o pior é que ainda tinha ali. Os elementos apareciam ali no filme, mas é como se o filme não conseguisse pescar, né? Um lago com alguns peixes. Não muitos, mas alguns que dá pra ver a olho nu. A família está sempre unida, traz a ideia da família latina, isso é fato, mas desidrata as possibilidades da narrativa fluir entre questões mais pessoais de cada membro, porque trata todos como um sobrenome em vez de pessoas que têm lá suas particularidades, digamos assim. Por exemplo, a irmã e o tio, né? Que ficam mais na questão textual, participando ali de citações a respeito de, em vez de fato chegarem para a história e a encherem, descansando o núcleo do protagonista. E isso fora as convenções comuns ao gênero que estão todas aqui. Personagens que trazem grandes façanhas para ajudar o herói na hora que ele tá quase perdendo, a exagerada burrice dos vilões e a falta de esmero deles, né, tratar a segurança daquilo que eles julgam ter muito valor, a incapacidade de jogar em tela assuntos relevantes, ficando apenas na superfície e deixando-nos apenas com uma ou duas linhas de texto e, sobretudo, alguns problemas que são citados naquele cenário, porém param na citação, não vão ser explorados. É como se a montagem, muitas vezes inclusive, tivesse esquecido de mostrar uma coisa ou outra e assumisse que seria o suficiente jogar uma linha de texto como quem diz, então isso é por conta daquilo, entendi. Só que fora de tela se torna no mínimo deselegante. Tudo isso observado, o pouco de personalidade que o filme apresenta vem do seu apego à latinidade. É desse local aí onde saem as melhores ideias e quando consegue ser minimamente diferente de tantos outros filmes de origem de herói. Diferente, ou pelo menos trazendo os mesmos elementos e passando-os através desse filtro, é interessante como ele ganha uma certa originalidade, uma certa autenticidade, principalmente quando fala sobre a questão da família, né? Esse é um tipo de família que faz a gente entender muito bem aquela trama e como aquela trama avança. A partir daí surge o que o filme tem de melhor e consegue ser mais único, como a família de Jaime abraçando toda aquela situação muito rapidamente e passando por cima de alguns clichês do gênero, na verdade nem do gênero, mas de como os heróis tratam ou são tratados pela sua família. É comum em filmes de heróis, né, para exemplificar, a gente perceber uma rejeição inicial da família para com o heroísmo de um ente próximo. No mínimo, há uma barreira a ser rompida aí, que é utilizado como um conflito principal, mas aqui isso não tem. Então, com a família Reyes é diferente. Ora, em meio a tantos problemas, sobretudo financeiros, não faz mal ter um super-herói por perto que traga a representação que eles precisam, né, para que chame a atenção para as questões deles. É uma alegoria ao jovem que se forma na faculdade, é fato, o filme até deixa isso bem claro,
claro, é uma alegoria também ao jovem que consegue ser a primeira geração a prover uma espécie de sustento ou uma espécie de alento àquele sobrenome, né, àquela família. E é também um papo bem interessante sobre a primeira geração dos imigrantes, né, os nativos imigrantes, que são filhos de imigrantes, mas também se veem como nativos. Então, toda essa discussão é bem colocada ali no comecinho do filme, parte do segundo ato, que eu acho que torna o filme, como eu disse, um pouco mais autêntico e com alguma personalidade para além de outros filmes de herói. Tudo isso, né? Fora tudo isso, tem também a questão da latinidade que traz essa questão messiânica, essa visão de mundo de que o Messias virá a salvar, né? Um escolhido virá a salvar a situação. Sendo assim, não há muito tempo a perder no momento de aceitação ou não. Pelo contrário, essa etapa facilmente pulada dá ao filme um ritmo inicial muito interessante que perdura até metade do segundo ato e também traz possibilidades de brincar com outras situações, só que aí ele não se apega a essas outras situações, fica girando em torno apenas desse assunto. Saindo disso, algo que Besouro Azul não consegue trabalhar muito bem é o tropo Dama e o Vagabundo, que praticamente grita a partir da relação entre Jaime e Jenny, a personagem da Bruna Marquezine. O roteiro fica apenas no superficial desse aspecto e mais fala do que mostra, como vários problemas do filme. Falta, talvez, trazer pra tela um passado da personagem da Jenny, coisa que tenta fazer na abertura ao mostrar os outros besouros, mas é insuficiente quando não mostra, de fato, que conflitos isso traz pra garota. E que conflitos isso traz se a gente comparar a garota com o garoto, né? A moça, a mulher com o rapaz, o protagonista. Então, não acaba trazendo a comparação direta da origem rica versus a origem pobre. Ela também tem uma origem que aparentemente não é nativa, mas isso também não é explorado. Em um dado momento gritam que ela é brasileira e tudo, beleza, então ela é imigrante. Como que é isso? A personagem da Bruna Marquezine, ela tá ali, ela tem tempo de tela, mas eu acho que ela não foi bem planejada para dentro da história. Enquanto isso, o roteiro tanto fala quanto mostra como o Jaime, né, o Jaime, está do outro lado da moeda e o quanto sua relação com o pai, igualmente heróico e leal, acontece. Ou seja, se você traz isso para a personagem da Jenny, bingo, a gente tem a Dama e o Vagabundo em perfeita comunhão aqui acontecendo nesse roteiro. Se a intenção, sobretudo da metade para frente, foi colocar o Jaime e a Jenny em pé de igualdade na história, dedicar mais tempo para o passado dela, seria crucial para trazer um pouco mais de profundidade, não para ela, mas para essa relação entre os dois. A atuação da Bruna Marquezine é eficaz. Em se tratando da sua primeira incursão no estrangeiro, manda bem. É evidente como o filme esconde possíveis problemas, como o traquejo com o inglês. Eu não tô dizendo que ela não sabe falar inglês. Tô dizendo o traquejo, de dar um texto longo em inglês, tá? A dublagem de pós-produção nesse caso ajuda, né? Que fique claro, a maioria dos filmes americanos tem dublagem de pós-produção, mas é legal isso ser aplicado aqui da maneira como foi. E também o jogo de cena. A câmera fica fugindo dela quando há um diálogo mais longo e engana bem o nosso cérebro. Então ela começa o diálogo ali e a câmera já vai para um plano de nuca, escondendo mais do que 2 ou 3 frases, para que não apareça nada de complicado e não pese na carreira da Bruna Marquezine, que, repito, tem um início muito bom de carreira internacional. Então começa o diálogo, fala-se 1 ou 2 frases, já corre pro plano de nuca, escondendo o rosto e focando na outra pessoa do diálogo, que geralmente é a Susan Sarandon ou o Zolo, né? O Zolo Mariueda, que inclusive, aparentemente, no filme eu não lembro, não fala nada em espanhol, que eu acho que é um problema aí em se tratando do quão latino esse filme se apresenta. Mas enfim, como eu falo, né? Pouca gente vai notar e o cérebro vai completando. Irrelevante pro resultado final, né, do filme nesse caso aqui, e só faz sentido falar sobre porque eu abri esse tópico para falar especificamente sobre a Bruna Marquezine. Agora, se nos diálogos o filme usa muito o jogo de cena com relação a ela, nos planos abertos ele faz o contrário. Valoriza a atriz e entrega bons momentos para que ela use em seu portfólio. A relação que ela e o Zolo construíram fora do set funciona demais no filme. O casal, mesmo que não seja um casal tão direto assim, tem carisma logo de cara e meio que você torce para que eles se concretizem em algum momento daquela trama. Inclusive o filme deixa, ou melhor, permite algumas deixas interessantes aí para o futuro da Bruna Marquezine, caso esse filme venha a se confirmar enquanto franquia. Passando questões mais específicas, em um filme dito normal, comum, como é o Besouro Azul, resta apenas que os momentos já batidos funcionem dentro do seu contexto. O pico dramático da trama fala muito bem sobre a relação comum dos latinos e evoca e puxa a ideia de que primeiro os latinos se unem, depois discutem suas particularidades. Esse pico dramático pode funcionar para quem está envolvido com o filme e não tem tanto apego aos elementos já batidos dos filmes de herói. E inclusive eu vejo isso como um
tapa na cara em filmes que colocam minorias pra brigar e vão com essa ideia até as últimas consequências. Pantera Negra, no caso Wakanda Forever 2. Ridículo que eles fizeram, jamais perdoarei. Esse lance de fazer minorias participarem de uma rinha, a gente sabe quem eles estão tentando agradar e não é a gente, definitivamente. Besouro Azul consegue resolver isso muito bem, sobretudo no seu pico dramático na virada do terceiro ato. Ainda que clichê, pelo menos Besouro Azul soube novamente tratar assuntos delicados a respeito de origem e, sobretudo, paridade social com o carinho que eles merecem ser tratados. No fim, talvez por isso o filme tenha saído do streaming, como era o plano inicial, né? Ele ter ido para o streaming e não para o cinema. Eu acho que fica bem claro na capacidade da direção em entender as suas limitações e brincar muito bem com isso, porque isso surpreende bastante. Não passa vergonha nos temas que aborda, apesar de nem sempre aprofundá-los, e tem um ou dois momentos de chamar a atenção a partir de elementos técnicos. É o segundo filme simples do Ángel Manuel Soto que consegue ser bem eficiente e consegue tocar com muita consideração, muito carinho em assuntos, como eu disse, delicados. Ele fez o mesmo em 12, filme sobre jovens motociclistas que dominam as ruas de Baltimore, e também volta a fazer agora em Besouro Azul. Ele sabe que o assunto que ele está lidando requer atenção, requer esmero e faz isso a contento. Aqui nesse filme, porto-riquenho como é a sua origem, e envolto a vários nomes igualmente latinos em sua produção, esse carimbo aparece quase como uma assinatura já, e isso eu valorizo muito na direção do Ángel Manuel Soto. Em suma, Besouro Azul navega pelo saturado gênero de filmes de super-heróis com várias repetições e algumas falhas. Porém, sua abordagem única, centrada na latinidade, oferece um diferencial, ainda que nem todos os elementos narrativos tenham sido completamente explorados e desenvolvidos. A forma da representação familiar e a química do elenco, sobretudo o casal, é o ponto alto, mas o filme falha ao não explorar algumas de suas subtramas mais promissoras que passam pela origem desse casal da vez, utilizando o tropo da dama e do vagabundo. Por mais que seus conflitos passem por filtros que o afastem de outros filmes de super-heróis, no geral ele se apega a tantos outros clichês que o colocam numa caixinha do mais do mesmo. Em um mercado saturado de histórias de origem de heróis, Besouro Azul consegue ao menos trazer frescor através de sua perspectiva cultural, ainda que não atinja um patamar maior porque não há mais como atingir um patamar de surpresa fazendo um filme de origem, de quadrinho, da DC, seja da Marvel, seja do que for, porque hoje meio que eles atingiram ou já utilizaram todos os elementos que são possíveis com relação a esse tema. Então ele foi literalmente no limite do seu potencial. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá, se inscreve no canal e quem sabe também deixa aquele like. Um forte abraço, a gente se vê e tchau.